subsídio. Só na última versão é que veio e inverteu o bônus e puseram goela abaixo, quer dizer, mudando tudo. Inclusive dizia assim, não viria nenhuma proposta se não tivesse essas duas. Tudo isso é passado tal. Mas o que o informe importante é hoje? O bônus, eu sou da área jurídica, eu fico assustado com as novas decisões do Supremo, com as decisões que já foram relatadas aqui pela Rose. Então, veja, por quê? Porque se nós ganharmos e não for interesse da indústria, eles podem entrar com o mandado de segurança e tem todos esses informes, essas decisões negativas, mesmo que o governo está dando amparo. Com o governo dando amparo, de fato, ele não vai recorrer disso, eu tenho certeza que não. O perigo estaria quando a Fiesp vem a público e diz que ela não somos nós que estamos falando hoje da indústria da música. Quem está falando da indústria que ela colocou é a Fiesp. É a Fiesp que está colocando essa situação. Então, veja, é uma situação delicada, por isso é um pouco preocupante, por causa dessas decisões, que estão aparecendo agora, que eu desconhecia. Eu gostaria de deixar esta preocupação, que é uma preocupação latente, existe, deve ser levado em conta para a gente, e como está colocando, em que não há transparência do projeto da Anfip, não é verdade, que a Anfip tem dois tipos de luta. Um que mantém o subsídio e mantém o reajuste como da Receita Federal, da Polícia Federal, e o outro mantendo a pauta não remuneratória. E a outra, 163, não tem a pauta remuneratória, em caso de ter muita coisa, para pelo menos passar o nosso reajuste. E depois brigar por isso, que está dando todo esse celeuma e está segurando o nosso aumento, que para nós tem um valor principal. Obrigado. Tem trabalho sério, inclusive alguns descontentes até com o próprio encaminhamento da DEM, tá certo? Então, alguma coisa está dando errado. Não é possível que tanta coisa tenha sido feita e a gente só está piorando a situação. Então é isso que eu queria deixar bem claro, que eu realmente agora não estou mais, tive meu ponto cortado, em solidariedade aos colegas. No mês passado, tive meu ponto, como vários colegas daqui, em solidariedade. Mas me sinto extremamente à vontade para estar trabalhando nessa assembleia que nós convocamos aqui, que recolhemos a assinatura. Porque a gente, acho que todos que estão aqui, está querendo uma saída para a nossa categoria. Não é possível que a gente vai morrer abraçado no que está aí e ainda achando que vai reverter alguma coisa. Estou defendendo o Felipe. Eu acho que enquanto essas duas entidades que não sentarem e pensarem num objetivo comum, a gente vai ficar nessa porcaria que a gente está. Então chega dessa briga, vamos pensar. Eu sou totalmente a favor do subsídio, eu só perco. Eu perdi na eleição do sindicato, que eu era chapa 2, tudo bem, aceitei, apesar de ter ressalvas quanto àquela eleição. Mas votei na chapa 2. eu só perco, cansei de perder. Agora eu não quero, vamos começar tudo do zero. Eu quero subsídio e eu quero reajuste da Polícia Federal. E em relação à pauta não remuneratória, eu não vejo nada do sindicato para nos defender, nada. Que para mim, a minha situação particular, não é que eu não precise do salário, mas para mim me toca muito mais a pauta não remuneratória do que a remuneratória. É uma vergonha esse indicativo protegendo os analistas. Era só isso. Obrigada, Luísa. Próximo a falar é o Wagner, e se não houver mais ninguém, se houver ainda alguém que queira falar sobre o assunto, pode se inscrever ainda, senão passaremos aos encaminhamentos, né? Eu me inscrevi, não me inscrevi? Ah, tem mais. Eu me inscrevi. Bom, o que eu vou falar é chover numa olhada que a Nelly falou, que nós participamos lá no começo da mobilização, fomos do comando,
foi atrás do Major Olímpio, ele entrou pro circuito, defendeu, e hoje, eu não falo nada com ele, hoje ele está lá com a DEM. Ele falou, eu sou o sindicato, eu estou com o sindicato. Cadê não? Com o sindicato. O que o sindicato pedir para eu fazer, eu faço. Então eu não interfiro nada nisso para ele. Falou, olha, mas o sindicato é assim, falo sim do presidente, porque ele, lá naquela comissão que teve lá, ele pediu o Major Olímpio, aqui para mim foi uma gota d'água, essa dos analistas, que vieram defender o interesse do analista, foi a gota d'água para mim. Aquela do Major Olímpio, que propôs a saída do Rachid, e o nosso presidente, Damasceno, está lá, não anuiu com isso. Falei, não é possível, eu acho que estou enxergando ó, numa assembleia que teve aqui na Prestes Maia, o Bira foi lá, meteu o pau nos administradores, falou dos administradores, que ele não cumpre o que promete. O Damasceno, era a assembleia do Matorelli, aquela assembleia do Matorelli vem em todas, e a do Passarela não aparece. O Damasceno não anuiu com o colega Bira, não falou, o colega Bira tem razão. Os administradores têm que entregar o cargo, têm que cumprir o que eles prometeram. Então o Damasceno realmente não representa, aqui não representa, a DEM não representa. É o que eu estou falando, a DEM são pessoas físicas, eles não nos representam. Aí eu fui fazer trabalho parlamentar no Arnaldo Faria de Sá, eu também conheço o sobrinho dele, vamos lá. Aí o Bruno, que é diretor, chegou para mim e falou, Wagner, deixa que eu falo, tá? Para a coisa não ficar tumultuada. Eu falei, tudo bem, fica à vontade. Aí ele falou, e do PL, nós queremos PL original. Aí eu até falei pro Arnaldo, olha, todo mundo quer o PL original, só os analistas querem, a administração, eu inocente, a cidade inocente. Os administradores querem, os auditores querem, todos os aposentados querem, todos querem, falei para ele, todos querem PL original. Não. Eu falei para eles, porque ele é aposentado, conheço ele. Falei para ele, aí até o Bruno olhou para mim, muito bem, aí eu falei assim, ó, nós vamos tirar uma foto que você está conosco, eu estou com vocês, eu não quero saber da analista, estou com vocês. Muito bem, aí tirou uma foto e tal, aí depois ele vai e apresenta uma emenda da Anfip. Aí os novinhos chegam para mim, ele está do outro lado. Eu falei, peraí, que outro lado? Ele está do lado dos auditores. Do lado é auditor também. Então aí que eu percebi que ficou uma briga de novos, velhos, seminovos, e tudo causado pela DEM. A DEM não vem e fala, olha, vamos parar com isso, vamos sentar e resolver essa parada. Não faz isso. A DEM quer levar isso até o final. Eles vão tentar levar isso até o final. Não tem jeito. Agora é o seguinte, o bônus não é a indústria da multa para mim, o bônus é um absurdo. Como o ano que vem eu estou aposentado, como que eu, aposentado na praia, vou ganhar 100% do bônus, a mesma coisa que o japonês da Receita, nosso, que foi falar lá com o Sérgio Moro chamou ele para o trabalho que ele fez. Isso é um absurdo, o bônus tem que ser bônus individual. Um bônus de mérito, como é que um auditor tem o mesmo mérito que o Bira? Não é possível isso. Então isso, a DEM encampou isso aí o Chicão já falava lá atrás. Só que eu estava entrando no circuito e não estava entendendo nada. Que bônus é esse? Aí o Chicão já falava aí nos novinhos. Ele falou assim, olha, eu vou sair, daqui a um tempo eu vou dar assessoria. Eu sei o que eu sei fazer. E vou pegar nas empresas e falar, ó, vocês podem pagar bônus. Não, mas aí tem incidência no INPS. Não tem. Porque na Receita também tem um bônus que não incide o INSS, a Previdência. Então as empresas privadas podem fazer a mesma coisa. Agora eu me admiro o Bira ficar defendendo isso, que esse bônus não é aquele que estavam prometendo. Acabou. O projeto de lei, o nosso acordo, acabou. Hoje eu vi um colega falar, não quer separação da pauta, porque isso aí eram os analistas que queriam. Eu falei assim, eles queriam isso lá atrás. Não, porque o acordo é ruim para eles. Eu falei, mas o acordo não existe mais. Hoje o que existe é um substitutivo. E os analistas estão nesse substitutivo mais do que a gente. Então eles não querem a separação da pauta. Virou. Então é isso. Então, esse indicativo agora, para mim, eu falei para os novos, saí do grupo e tal, é o plano B. Se não conseguisse nada, eu ia lutar pelo plano B. E estou lutando pelo plano B, que é isso aqui. Mas nunca eles defenderam isso para os deputados. Nós estávamos participando do Congresso e nunca houve essa defesa, em momento algum, dessa situação. Se a paridade foi estendida no último
relatório, que não estava, foi graças ao trabalho nosso, que fizemos todo um trabalho e que mostramos que ele era inconstitucional, que feria preceitos constitucionais. Aí os deputados disseram: nós não deixaremos sair daqui nada que tenha inconstitucionalidade. Pelo menos corrigiram essa situação. Por que me preocupa a direção da DEM? Além disso, as decisões dos analistas que já colocaram, não vou repetir, mas a insistência de pagar o Martorelli de 28,86%. É um negócio isso é absurdo. Eu sou advogado, segui, acompanhei o Kleber falando que ele foi do jurídico, como foi feita a negociação. Não dá para entender que ele dá 220 milhões para coisa. Não conseguimos entender que administração nós temos. Agora o Major Olímpio, que foi bastante criticado, foi um dos que falou: eu não deixarei sair sem a paridade. Isso não sou por causa da inconstitucionalidade. E ele defendeu isso. Outro negócio, ele falou: se ele fosse tão a favor dos administradores, ele não pediria fora Rachid, como ele pediu, porque sabe que eles estão na mesma. Outra coisa que ele diz: o governo não quer dar aumento. Eu escutei palavras da boca do Olímpio, porque se ele quisesse, ele fazia como todos os aumentos, ele mandava direto já. Quando ele criou a comissão, foi para tumultuar o aumento. Só quem não percebe é quem não acompanha, porque todas que ele queria foram direto. Então, essa é minha informação. De fato, o governo não quer dar esse bônus para nós. Não quer dar nada. Nelly? Alguém vira aqui? Pois não, um projeto que vai levar a carreira para o abismo e desconsidera a equiparação com as outras duas carreiras fortes dentro do Congresso. A gente vai aceitar isso. É isso aí. Tá certo. Receber menos que a Polícia Federal. Os governos anteriores equipararam essas três carreiras. Vamos esquecer PL bônus. Teve um formato que já não é o mesmo. Nós estamos dividindo, compartilhando a atribuição com carreira que era dita carreira de apoio. E nós vamos continuar caminhando para esse precipício. Eu acho que a DEM realmente, desde quando o PL, que o Nakano só ia falando sobre esse PL, eu não sei se o Nakano está aqui, mas seria bom que ele estivesse. Eles construíram essa ideia do bônus baseado no bônus dos estados, que os estados pagavam bônus. São Paulo não está pagando bônus. Não pagou. Quero ver aqui quem vai ser contra a gente ter uma tabela remuneratória ganhando 27 mil e tralalá a partir de janeiro do ano que vem, com aumento no subsídio, com garantia de paridade de aposentado. Quem vai ser contra? Alguém aí é contra? Não. Então, gente, não tem nem o que discutir. Sabe? Então é isso aí. Era só isso que eu tinha para dizer. Só isso. Boa, parabéns. Parabéns. Encerradas, então. Você ia falar? Tá bom. Nelly, Antônio Carlos? Deixa eu ver. Sabe pelo que sair. Porque nós temos que nos mobilizar, temos que nos reunir em grupos, temos que montar grupo de WhatsApp para quando tiver algum direito nosso que vá ser objeto de deliberação em assembleia, a gente diga não. Quando tiver que aumentar o fundo de corte de ponto para nos prejudicar, a gente vai lá e diga não. Não que eu não concorde com greve, com isso, concordo, mas a deliberação da categoria, as pessoas têm que participar. E nós temos que nos unir em torno disso e avisar as pessoas que não recebem o WhatsApp de convocação de assembleia. As pessoas não têm nem não sabem, não tem nem noção do que está acontecendo. E quando vai ver, já passou, quando fica sabendo. Então nós temos que ser ágeis, inclusive quando a gente fica sabendo da assembleia, mobilizar todo mundo. Tenho dito. Então vamos... Gente, tem gente indo embora. Vamos votar. Vamos votar. Vamos votar primeiro. Gente, precisa ler novamente o único indicativo? Não. Se alguém quiser que leia, eu leio. Não, só fazer o encaminhamento. A favor? Agora temos os encaminhamentos. Só tem a favor se tiver contra, não é isso? Tem alguém que vai falar contra? Nós temos 3 minutos para falar contra. Eu não tenho aquele encaminhar negócio contra. Eu queria aquele negócio. Alguém aqui vai encaminhar contra?
Então não vamos ter encaminhamento a favor. Vamos para votação. Então vamos para votação. Então, em regime de votação. Primeiro quem é contra, né? Porque Não, primeiro quem é a favor aqui no seguinte. Quem é contra? Quem é contra? quem é contra o indicativo objeto desta Assembleia? 2 pessoas. O Bira e o aquele João. Duas. Agora quem é Pronto? contra? Deixa eu tirar a foto. Agora, quem é favorável ao indicativo objeto da Assembleia? Quem que vai contar? Não precisa, são 70 pessoas, 2 contra 68. Temos ainda... Espera aí um pouquinho, já tiraram foto? Deixa eu tirar. Eu também sou. E ela, não é? Também, eu também. Deixa eu tirar a foto. Tem essas questões aí.